Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre gêneros literários. Pode-se conceituar o gênero literário como a combinação de um tipo de forma com um tipo de conteúdo e um tipo de composição, segundo o Soares Amora em Teoria da Literatura, na página 144. Realmente, gêneros literários são as modalidades da expressão literária. As diversas modalidades da expressão literária caracterizam os gêneros e suas funções. Temos uma divisão tradicional dos gêneros literários, considerados fundamentais: o lírico, o épico e o dramático. Vou falar do gênero lírico. O gênero lírico tem como elementos característicos forma, conteúdo e composição. O lirismo é essencialmente poético, quer em forma de prosa, quer em forma de verso. Na prosa e no verso predominam os sentimentos e as emoções. É uma exposição poético-subjetiva. Nessa exposição entram inclusive elementos objetivos. A prosa poética, a exposição expositiva de conteúdo subjetivo, revela um fundo sob forma poética e subjetiva, encerrando os sentimentos pessoais do autor. O gênero épico, o gênero narrativo, o gênero épico tem por método fundamental a narração. Vários são os elementos que se combinam nesse gênero: forma, em prosa e em verso, conteúdo, elementos objetivos e elementos objetivos subjetivos, composição, o elemento expositivo. O gênero épico em prosa abrange o romance, a espécie em prosa que atingiu sua maturidade com o romantismo no século XIX, a transição do século XIX para o século XVIII, comporta os mais diversos aspectos do assunto, tais como de história, históricos, de psicologia, os psicológicos, de experiência, os experimentais, de aventuras, de policiais, pirataria. Observação. Primeira, o romance pode substituir epopeias em versos. Por exemplo, o Guarani, de José de Alencar, é um romance que substitui uma epopeia. Segunda, muitas revistas publicam seus romances em capítulos. Essas publicações parceladas chamam-se folhetins. Temos também a novela, é a espécie em prosa que se distingue do romance por ser menos longa, por ser menor. Esse critério não nos parece exato, portanto deve ser abandonado, porque tem as novelas, aquelas da televisão, que acabam sendo mais longas que muitos romances. O que caracteriza uma ou outra espécie é a técnica de construção. A novela, por exemplo, reúne os elementos do próprio romance, só que não ocorrem divagações desnecessárias nas narrações. As narrações são mais diretas e os diálogos bem mais rápidos, expressando descrições vivas que levam a um final imediato, um final mais curto, mais objetivo. O conto é uma espécie de prosa que, conforme dissemos acima, se distingue por ser menos longo que o romance e do que a novela, mais breve ainda. Tal distinção pode ser abandonada. O conto realmente é mais breve que os demais gêneros, pois sintetiza o fato, narrando especificamente o caso, que pode ser de diversos assuntos. Os assuntos que mais são abordados nos contos refletem conteúdo fantástico, impressionista, regional, simbolista, misterioso, policial, aventureiro. A crônica é a espécie em prosa muito apreciada, muito parecida com o conto. Aliás, é uma espécie de conto. A crônica condensa um flagrante da vida real ou fictício, antigo ou atual, uma expressividade bastante coloquial. A crônica torna-se um conto quando encerra uma história. Torna-se um ensaio quando encerra a sequência de conceitos ou opiniões. Anedota. Etimologicamente, anedota significa algo inédito, não publicado. Encerrava certas facetas da vida através de fatos interessantes e curiosos, tornando-se por isso pertencente ao gênero narrativo. Hoje, a anedota é uma pequena história. Essa pequena história deve ter conteúdo humorístico, tornando-a então do gênero humorístico. A sua finalidade é despertar a graça, o riso, o humor. A fábula é a espécie em prosa que tem as seguintes características: o assunto deve ser a vida dos animais e conter uma lição de moral. As entidades personificadas podem tomar o lugar dos animais, assumindo significação mais ampla. Os mitos e as lendas podem ser considerados como fábulas. Os entes são todos animados. O herói pode ser qualquer presença natural maravilhosa, vegetal, fenômeno atmosférico, às vezes seres humanos ou deuses. O leitor segue, portanto, simultaneamente o relato superficial, animado por personagens fictícios, e sua significação profunda, que revela personagens reais. A dificuldade literária nessa obra alegórica é manter a analogia entre uns e outros. Desconhecendo-se essa lei, o relato corre o risco de tornar-se incoerente, quer, por exemplo, no caso de os animais manifestarem-se a sua própria natureza, a ponto de nos fazerem esquecer que representam homens, quer no caso de agirem de modo tão humano que não pareçam mais animais. Os mestres da fábula, o Esopo e o La Fontaine,
primam por essa harmonia entre significante e significado, entre a máscara e a face. Alguns traços distintivos concedidos aos animais permanecem constantes em países diferentes. Veja, por exemplo, o gato é hipócrita e sem escrúpulos, a raposa é astuta, o lobo é violento e feroz, ferozmente independente, o burro é estúpido, o pavão é vaidoso, a galinha é idiota. A moral pode ser expressa por uma máxima no início ou no final, ou vir subentendida na história. O apólogo é uma espécie em prosa semelhante à fábula. O apólogo é a narrativa onde surgem alegorias. Talvez a única característica que a faz distinguir do apólogo é a personagem que representa uma figura inanimada. Pode-se, contudo, identificar as duas espécies. E a parábola é uma espécie em prosa de sentido alegórico e moral. É, pois, uma curta narrativa. Enquanto, por exemplo, nas fábulas os animais conversam e no apólogo os seres são todos inanimados, ou seja, não têm vida, na parábola não entram animais que falam. Eles podem falar por conveniência, pois a parábola é a apresentação do homem e a sua vida futura e seus meios de vivência espiritual. É fácil compreender. Nos apólogos e nas fábulas, as coisas dos animais representam indiretamente os homens e contêm críticas e sátiras. Nas parábolas, as lições são bem mais profundas e menos pragmáticas. Então, isso é um pouco dos gêneros literários, em especial o gênero lírico, épico, né? E numa próxima oportunidade vamos falar do gênero dramático, do gênero satírico, do oratório, do epistolar e do didático. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seu comentário, dizendo o que você tem achado dos vídeos e sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. É isso aí, hasta la vista, babies, e até a próxima.